Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. Eu dou continuidade à análise do livro Hiperculturalidade e hoje eu me dedico ao 16º capítulo, né? É longo, né? Quer dizer, o número de capítulos é gigante, mas os capítulos são pequenos. Então o livro de fato não é tão grande assim. O 16º tem como título A Longa Paz ou A Paz Perpétua e claramente ele está fazendo uma alusão ao livro de Immanuel Kant e ele, claro, né, eu separei aqui duas citações para a gente poder trazer a tônica, o centro, aquilo que é de mais importante nesse capítulo, e ambas as citações têm o filósofo alemão Immanuel Kant referenciado aqui, né? Olha, eu tô gravando e já tô vendo um gatinho aprontando aqui, ó. Ele tá cavando embaixo do tapete e vai talvez derrubar a torre de iluminação e eu tô tenso aqui. Muito bem, vamos lá. Primeira citação. O estado de paz não é para Kant um estado natural. Esse seria o contrário, um estado de guerra. O estado de paz deve ser então promovido imediatamente depois de ter apresentado os princípios fundamentais à paz perpétua como cidadão do mundo, ou hospitalidade. Kant introduz alguns suplementos. Para a produção da paz perpétua, evidentemente, não bastam os princípios fundamentais. São precisos, então, os suplementos. No primeiro suplemento, Kant invoca de maneira surpreendente a natureza. Embora o estado natural seja um estado de guerra, a natureza, na condição de grande artista, nos dá uma garantia da paz perpétua. É interessante, né? A gente começa a ler esses trechos, ou esse debate desse capítulo, e dá a impressão que ele está saindo do tema, né? Ele vem falando do mundo digital, da cultura digital, do impacto da cultura digital, e de repente ele começa a falar sobre paz, né? E vai citando Immanuel Kant. Então eu fiquei assim um pouco reflexivo, né? Porque me perguntando onde ele queria chegar, né? Com afirmações desse tipo. Ele está tentando fazer um contraponto a essa cultura digitalizada, essa cultura digitalizada que não vê as fronteiras entre os estados, entre os países, não vê fronteira entre as diferentes culturas. A ideia é que como é possível interagir de forma digital, as culturas ficam um tanto quanto misturadas e indistintas, né? E aí ele começa a discutir talvez um antídoto, né? Parece que essa é a tônica dos próximos capítulos. Por exemplo, o próximo, né? O seguinte, o posterior a esse, ele vai falar, por exemplo, de cultura da bondade, né? Vai falar de cortesia, de gentileza, né? Então isso é uma característica do trabalho do Byung-Chul Han, né? Às vezes ele faz isso de maneira explícita, né? Então ele pega um tema problemático, apresenta esse problema, né? Por exemplo, os desafios do mundo digital, que é o caso deste livro, e depois então ele procura apresentar modos de resistência, de enfrentamento, modos de vida alternativos ao digital. Ou então ele escreve alguns livros quase que dedicados exclusivamente a temas de fuga ou de utopia ou de resistência ao mundo capitalista, ao mundo digitalizado. E a impressão que eu tenho é que nesse ponto do livro ele está fazendo exatamente isso, procurando rotas alternativas, modos de vida que podem permitir um enfrentamento do mundo digital ou de uma cultura indistinta, né? E aí ele está dizendo o seguinte, que a razão, a racionalidade, né? Vamos lembrar que o mundo digital é um mundo extremamente racionalizado, né? Matematizado, quantificado, e ele vai dizer, se referindo ao Kant, de que o estado natural do ser humano não é um estado de paz, né? Ou seja, os povos não são capazes de naturalmente produzir
uma cultura de paz, que essa cultura de paz ela precisa ser colocada, né, por um suplemento, precisa ser promovida por um suplemento, e esse suplemento, nesse caso, seria a própria natureza, que a razão não seria capaz de fazer isso, a racionalidade talvez, essa digitalização do mundo que insiste numa matematização, numa racionalização da vida, do cotidiano, ela não seria capaz de produzir uma cultura de paz, né? E aqui então ele chama para a conversa o filósofo Kant e começa então a dizer que a natureza, né, a natureza pode nos ajudar a encontrar, né, um estado de paz, né? É bonita essa afirmação, né? Embora o estado natural seja um estado de guerra, a natureza, na condição de grande artista, o que é? Que natureza é essa? Natureza talvez seja natureza enquanto exterioridade, enquanto artista, ou seja, como aquilo que não é digital, não é digitalizável, ela nos dá a garantia de uma paz perpétua. Bom, vamos para um segundo trecho para ver. Kant invoca sempre a grande artista natureza. A razão sozinha é claramente incapaz de realizar a paz perpétua. Ela então faz a natureza socorrer a vontade geral fundada na razão, respeitada, mas imponente na prática. Na condição de uma grande artista, realiza coisas opostas entre si. Ela não isola os estados uns diante dos outros, mas une povos pelo próprio interesse mútuo, né? Então, me parece para que os povos possam se unir em função de interesses mútuos que eles possuem, é necessário que os povos tenham suas próprias culturas, tenham sua própria identidade, né? Quer dizer, ele acredita no diálogo, mas o diálogo só pode existir quando uma diferença está colocada e assumida, né? E essa ideia do mundo digital como um mundo que homogeneiza tudo, que torna tudo igual, que invade uma cultura através da visita digital, que promove uma contaminação cultural de uma cultura para outra, sem que as pessoas precisem se deslocar do seu espaço originário. Então essa indistinção estaria sendo mal vista pelo Byung-Chul Han, e a alternativa seria que fossem mantidas as distinções, para que a partir das distinções fosse possível estabelecer um diálogo entre aqueles que são diferentes. Me parece que esse é o raciocínio que eu consigo abstrair lendo esse capítulo, né? É um capítulo em síntese, é um capítulo onde ele apresenta um meio de resistência a essa invasão do digital no nosso dia a dia, e o meio de resistência passaria pela criação de uma cultura de paz, e essa cultura de paz não seria promovida por elementos artificiais, racionais, como o mundo digital, mas seriam promovidos pela própria natureza. Me parece que esse é o raciocínio possível neste momento. Bom, é isso. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco esse 16º capítulo. A gente vai avançar ainda aí, estudando outros capítulos. Um abraço e até lá.